PH, Presépios e Folia 2014, esse ano está me surpreendendo muito, né? Porque quando a gente chega dentro de uma comunidade e se depara com um grupo de trabalhadores, trabalhadoras, né, com uma vontade imensa de expressar o espírito natalino através da sua história, da sua própria história, da história do lugar, da sua própria comunidade, isso me traz assim uma expectativa muito grande, né, a nível, para mim, assim, ser humano mesmo, né? Assim, acho que cada presépio está trazendo uma sensibilidade muito grande. O presépio, ele traz, né, na memória de cada um dos moradores a sua própria história de vida, né? E dentro de um espírito natalino, né, onde através do presépio as famílias vão estar mais juntas, as famílias vão estar mais quentinhas, vão poder se olhar nos olhos, né? E cada elemento que surge dentro dos presépios é algo muito fantástico, assim, porque não se trata só de Maria, José e o menino Jesus, mas a memória do lugar. Disso que mexe com o ser humano de fato, que aí não importa a cor, a raça, a etnia, não importa, o que importa é o espírito natalino e cada um deles traz o seu saber fazer criar. Então, assim, esse projeto é um projeto que está conseguindo dialogar com todas as comunidades de Belo Horizonte. É um projeto que está dando liberdade de expressão para cada comunidade. Tentando contar a história do menino Jesus. E é uma lembrança que a gente teve quando criança, porque a gente subia onde hoje é o Parque das Mangabeiras, onde é o que nós chamávamos de comiteco, ia pegar as plantas para fazer os presépios. E tinha as nossas mães que eram as artesãs desse presépio. Umas faziam com folha de revista, com cenas bonitas, outras com bonecos de cerâmica, e elas criavam também. Então nós só estamos revivendo uma história que nós já vivemos. Sempre uma festa assim, seguindo a outra. Nessa época era o presépio e depois a folia de reis. Eu acho que é bem histórico, é bem da nossa tradição católica, né? Então, qualquer comunidade que se pegar, por mais pobre que seja, ela vai ter uma referência ao presépio, ao aniversário de Jesus, como se diz. Vem a folia de reis, sempre com festa. Era uma lembrança bonita, a gente reunia a vizinhança inteira, né? Não tinha assim, muita cultura, mas tinha muito em criatividade, em coisa artística, eles tocavam música da época e tudo, então era muito rico a nossa infância. Era a minha tia que fazia o presépio. Em casa eles falavam armar o presépio, né? Aí armava o presépio. E o presépio era feito assim, ó. Mas é muito barrinho, né? Era tudo rústico, né? E era assim que era os presépios. Aí aproveitava as coisas lá mesmo, lá de perto, né? E tinha muito respeito. O pessoal respeitava aqueles negocinhos de barro, né? Era um respeito, sabe? Deus não achou ninguém justo nesse mundo que pudesse morrer na cruz igual Jesus. Então, aí ele colocou esse filho dele, né? Foi maravilhoso, né? E eu creio que isso é para deixar de exemplo para nós. Sofrimentos, a gente aguenta suportar, né? Porque ele que é o rei de tudo e de todos. Aonde que nasceu? Aquela manjedoura ali, super pobrezinha, né? E ele tem a maior sabedoria de tudo, né? Tudo que você quer de bom, você peça a Deus, porque é Ele que tem de bom para nos dar. Eu sinto isso. Em casa, minha mãe sempre gostou de presépio. Só que, assim, como eu gosto muito de costurar, eu sempre fazia os bonequinhos de espiga de milho, com as roupinhas com a casca do milho, os cabelinhos, né? Tudo milho. Enfeitava os coqueiros que tinha no terreiro. Agora esse é o primeiro ano que eu participo do presépio aqui no Centro Cultural.
Aí, assim, a gente trabalha em conjunto, todo mundo. Mas eu gosto de ficar inventando, nós não conseguimos fazer o camelo, peguei, né, os negócios do ovo, fiz com a cabaça, as casinhas de leite. E estamos aí, eu estou gostando, né? As amizades que a gente vai conhecendo novas pessoas, estão tendo, né, contato com pessoas diferentes. Nós já estamos confeccionando lá em casa. No Natal, sempre todo mundo junto, né? Era um grupo pequeno e foi aumentando, a gente foi fazendo amizade. Então, o que a gente acha hoje no presépio, e mesmo em troca de saberes, é amizade, né? Partilha. Eu sou lá de Minas Novas e os presépios lá, às vezes não tinha nenhum menino de Jesus direito. Aí fazia tipo uma bonequinha de pano, um tecido, né? E colocava lá, enchia de algodão e colocava algumas pedrinhas em volta. Como meu pai era violeiro, tocava viola, no final da festa a gente ia trocar experiência de vida com, assim, o pessoal que vinha para cantar, outros vinham para tocar, outros vinham para fazer as orações, para terminar assim a folia de reis, né? Às vezes começava o presépio em dezembro e terminava dia 6 de janeiro. A imagem que eu tenho assim da minha infância mesmo, eu não tive a oportunidade de fazer um presépio. Eu tive a oportunidade assim, de ver a minha irmã mais velha fazer o presépio e ajudar. Usava semente de manga para fazer bichinho, usava, hoje fala juta, mas antigamente era saco mauá, né? Que usava, fazia o grude, passava no saco e vinha com aquelas pedras cheias de brilho que a gente pegava mesmo assim, e quebrava, fazia aquela munha, aquela areiazinha de pedra e colocava, colava na juta, cobria a cadeira toda, ali que a gente fazia a manjedoura, os anjinhos, os bichinhos e colocava. Agora com essa oficina aqui foi assim, uma luz para a gente lembrar sobre o nascimento de Jesus também, a religião. A gente resgata muita coisa que a gente não podia ter esquecido, né? Foi muito bom, porque a gente trabalhar em equipe, para mim, assim, é fundamental, é super importante. E traz a gente, adquire mais conhecimento, muita coisa boa que a gente, às vezes, a gente até tem dentro da própria casa da gente, a gente não sabe como, né, usar as técnicas para aproveitar muita coisa que às vezes a gente joga até fora, né? Então essas coisas a gente vai aprendendo aqui na oficina. É importante não deixar isso acabar. Primeiro porque uma coisa fundamental é a religião na vida da gente, seja qualquer religião. Eu acho que é para a gente resgatar mesmo uma coisa que está ficando, está passando e as pessoas não estão percebendo. Na minha infância nós não fazia presépio. Era muita luta, né? Então, quer dizer, a gente não tinha tempo. E minha mãe também não tinha costume de fazer presépios. Então, não tinha ideia. Aí, quando a gente foi fazendo esse negócio no ano passado, igual esse ano também, as coisas vêm criando. Por exemplo, o gramado do coisa, cortei pano verde, colei com cola, coisa assim. Aí eu fui tendo ideia no final, assim, sabe? Contribuir com coisas. Então, é muito importante isso. Então, as pessoas devem pensar, Natal não é fazer farra. Natal seria um momento para reflexão, refletir o que ele fez por nós. Não só também em dezembro, mas pensar em Jesus o ano inteiro.
porque isso aí é apenas uma amostra para que eles vejam que teve um nascimento, teve toda uma história por trás disso, né? E por sinal muito linda. Então que eles pensem e reflitam, cultivem o amor. E Jesus veio pregar o amor. Tanto que o último mandamento dele é o amor, entendeu? Então eu queria que os jovens vejam ali e refletir. Que não é só nessa data que deve se comemorar, mas o Natal é todo dia, todo dia. Nós morávamos na roça, né? E, por exemplo, a gente fazia, era a gente mesmo, juntava as crianças, né? Os velhos, vestia, né? O moço de José, o velho, por exemplo, de José, e a moça de Maria. E fazia, tinha os burrinhos na fazenda do meu avô, gente, então fazia tudo vivo, sabe? Era muito bonito. É uma encenação ao vivo. Então a gente queria passar para as pessoas aquilo que a gente pensava que era, porque a gente fazia aquelas coisas que a avó índia ensinava a gente, então a gente fazia aquilo ali, daquele jeitinho e passava para as crianças. Então nós era simples como Jesus Cristo foi. E nós queríamos passar aquela mensagem para os nossos irmãos, os nossos filhos, né? Mas eu estou gostando do presépio daqui, que é tudo da natureza, né? Fazendo com as folhinhas, com as cascas das flores. Então está sendo bacana demais. Queria trazer as minhas netas para elas verem, né? Como é que era o Natal de antigamente a gente fazia. Não é moderno igual agora, só uma árvore de Natal, uma coisinha assim, né? Um bonequinho, não. A gente faz tudo da natureza, igual foi feito de Jesus Cristo realmente. É que nasceu daquela pá no estábulo, né? Lá, e eles fizeram aquela coisa, ficou a coisa mais linda. Aí eu quero que as crianças venham ver, as crianças todas participam, para eles, né? Então tem aquela mensagem, aquela coisa gravada na cabeça deles, para eles fazerem. Fazer futuramente para os filhos deles, para os netos, né? Porque do jeito que a vida vai levando, vai esquecer essas coisas, você não acha? O povo fica investindo com outras coisas, com coisas que não vale a pena, e esquece as coisas principais. A gente não pode deixar essas coisas morrer. A gente fazia o presépio com tudo que é necessário, os bichinhos, aí tinha um galinho para cantar, aí tinha a gruta, fazia tudo, era um presépiozinho completo. E aí a gente reunia os vizinhos para rezar toda noite naquele presépio ali e pedia a proteção, né, do Menino Jesus, de São José e de Nossa Senhora sobre as nossas famílias. E a gente não via família desunida igual a gente vê hoje. Gostaria tanto que voltasse esse tempo, mas é muito difícil. Naquela época, eles usavam papelão para fazer a gruta e maracacheta. E colocava naquele papelão, colava, né, com grude, que não tinha cola. Meus irmãos sempre faziam uns bichinhos de barro. E a gente colocava lá os bichinhos, colocava os anjinhos, o anjinho que anunciou Maria. A gente fazia o presépio direto no chão. A cultura não pode parar, ela tem que continuar. Então, eu gostaria muito que os jovens, os adolescentes, participassem também, porque seria muito bom, principalmente para os adolescentes. Eu acho muito importante, porque a gente pega muita experiência que a gente não tem, distrai muito a mente da gente, e eu estou gostando muito, porque a oportunidade que a gente tem, a gente não pode perder, seja ela qual for. Se for para a melhoria da vida da gente, a gente tem que ir em frente, não pode parar. Aqui, me parece que foi um quilombo. E quando era um quilombo, os padres também vieram junto. Tanto que Padre Eustáquio fundou a igrejinha Cristo Rei e começou a instruir as pessoas que viviam aqui. E o presépio que a gente está construindo é contar essa história do entorno do Centro Cultural Padre Eustáquio, que vieram com a folia de reis, conduzido por pessoas negras, e nós fomos cercados de 3 instrutores santos,
que é o Padre Eustáquio, Padre São Luís Gonzaga, né, que é São Luís Gonzaga, e o São Vicente de Paulo. Então precisamos colocar tudo isso para que o jovem veja que a nossa cultura ela é muito extensa e que pode se trabalhar de todas as formas e todos juntos. Não só uma única pessoa, uma única visão, mas para todos, todas aquelas pessoas verificarem que tem um pouquinho dele naquele presépio. Mostrar a nossa cultura, a nossa arte, para todo mundo ver que o presépio é do povo e, repito novamente, para o povo. Eu percebi que eles retomaram a memória, a lembrança da infância, de como que era esse presépio da infância, as mães fazendo, a avó fazendo. Elementos também do cotidiano deles. Foi inovador para o presépio também ter adolescentes. Eu achei super diferente trabalhar com adolescente. Eu acho que a tradição, ela acontece quando ela é praticada, né? A tradição é o passar esse saber fazer, esse costume, né? Se não tem essa passagem, não tem tradição, né? A tradição não existe. Então você vê que isso é repassado em casa também e com certeza vai ser cultivado, né? A tradição vai continuar ali. Representa o nascimento de Jesus. E quando ele nasce, aparece a estrela que guia os 3 reis magos, que tem lá onde é que Jesus nasce. Eu aprendi a fazer as coisas melhor. Eu fiz 2 reis magos. Meu tempo de criança não teve, não. A gente não montava presépio, não. A gente via mais pela televisão. A gente ia para a igreja, aí na missa tinha um presépio lá, a gente via o presépio. Aí a gente também tinha ideia também como que é. Quem montava mais era minha irmã que montava. Quando minha irmã ficou mais velha, tal, ela que fazia em casa. Cada um tem um dom, entendeu? Eu tenho um dom de fazer meu crochê. Então se eu vejo assim ali, eu já sei fazer aquele ali. Aí lembra do passado, como que foi, lembra como que era antigamente. Aí a pessoa vê assim, não, a casinha lembra, a minha mãe antigamente montava o Natal, né, colocava a árvore de Natal ali. Aí a pessoa se sente feliz, paz, não ficar só na história dos pais, passar para os filhos também, né. A minha principal impressão com este programa é cada vez mais fazer a união dos espaços da cultura com as suas comunidades. É porque ele acende uma chama no coração das pessoas, no fazer artístico, porque nesse encontro vêm as pessoas de gerações diferentes, algumas que nunca tiveram experiência com presépios, escutando os mais velhos que contam as histórias, e as pessoas vão se abrindo a novas possibilidades de atuação com a arte e com a sua história. Porque elas vêm, porque elas chegam e participam e dão de si o de melhor. Porque elas são valorizadas. É um trabalho que tem sentido. Porque a gente está falando da vida representativa, a celebração da natividade que tem a ver com o sagrado, acende no coração das pessoas um desejo também de participar, de se colocar como atores nessa continuação desse nascimento, lutando pela melhoria do mundo, na vida própria. Assim, isso é muito forte, é um projeto que fala da vida com sentido. A gente não falou da chegada do Sr. João, né? Que é nesse 3º ano, a gente tem a visita que já tinha sido prometida o ano passado. Então, muito importante isso, trazer essa tradição com o mestre da cultura popular, Fulião de Reis, trazendo mais significado para a história. Eu lembro das folias que passavam na fazenda dos meus avós, lá no Espírito Santo, né? Passava as folias cantando, chegava lá assim na faixa assim, de 6 horas da tarde. Então eles paravam lá, né?
Aí meu avô fazia janta pra eles, fazia aquele festão, juntava até boi, rapaz, fazia churrasco, e a turma gostava, né? E aí juntava a comunidade inteira, né? Ia todo mundo de pé, uns ia de pé, outros ia a cavalo, outros ia de bicicleta, não tinha negócio de carro não, ninguém tinha carro não, mano. Mas era bom demais, sabe? A única lembrança que eu tenho mais antiga de folia é essa aí. E depois eu vim passar a mexer com folia aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, do lado daqui morava meu compadre, chamando de manhã um dia, à tarde um dia aqui, né? Ô compadre, vem cá pra nós ensaiar a folia aqui, senhor. Aí eu falei assim, ensaiar a folia. Eu não sei o que é folia não, senhor. Não, a folia, senhor, vamos ensaiar a folia aqui, senhor Pedro tá aqui. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu vou aí, mano. Não manjo nada de folia, não. Aí fui pra lá, cheguei lá, rapaz, aí tinha uma turma lá, né? Aí saímos, aí foi ensaiar. Ensaiamos lá uns 2 meses, parece, não sei. Começamos em outubro, saímos em outubro, novembro. E um pedaço de dezembro. Não, tá bom, não precisa ensaiar mais não. Bom, agora nós vamos cantar, dia 24 nós vamos sair. Ei, rapaz, eu falei assim, mas vamos sair, senhor Pedro, e aí? Não, eu vou arrumar um uniforme pra nós sair. Tem que ter um uniforme, né? Tem que ter um fardamento. Cantamos acho que 13 ou 14 casas. Visitamos um punhado de presépio. Mas essa história começou, deu da época dos reis, que os reis visitou o menino Jesus, né? Que voltou por outra estrada, para não ser reconhecido pelo Herodes, que o Herodes queria pegar o menino. Eles voltaram cantarolando e tal, e aí, a época que começou mesmo, foi Deus que Jesus nasceu para cá. Porque os reis do Oriente voltou para Belém, eles voltou de Belém cantando, né? Para a terra deles cantando. Todas as casas que eles chegavam, eles paravam, batiam na porta, já chegavam cantando. Cantando os cânticos, anunciando que Jesus tinha nascido, né? E aquela cantoria que é a maior alegria, né? Jesus nasceu, gente, Jesus nasceu, né? Nasceu em Belém, nós estamos vindo de lá, nós acabamos de visitar ele, nós estamos voltando de lá. Cresci ouvindo minha mãe falar sobre o presépio, tanto é que antes do dia 24, a gente não colocava o menino Jesus para ninguém ver, a gente só colocava ele no dia 24, à meia-noite. Lá em casa a gente sempre foi de família humilde, então a gente não teve muito luxo de comprar as coisas igual... às vezes eu até ficava assim, triste por não ter aquele material que eu vi. Aí a gente ia para o mato buscar um material que chama mica, então a gente fazia os bichinhos com esse material, com esse barro. E aí a gruta a gente pegava papel de cimento e pintava com carvão, moía o carvão, fazia tipo uma tinta, passava neles e depois pegava essas micas que a gente costumava achar no mato e aí a gente ia colando com grude, feito de farinha de mandioca ou então farinha de trigo. Cada dia um ajudava o outro. Porque na minha rua quase todo mundo tinha presépio. Então lá em casa ficava eu, minha mãe e meus irmãos. E aí outro dia chegavam os vizinhos. Depois a gente ia para casa do vizinho ver como que o do vizinho estava ficando. Ajudava o vizinho. A gente procurava lírio também para pôr, que o lírio tem um cheiro maravilhoso, gente. Sempre esse cheiro de lírio me traz lembrança quando eu era pequena do presépio por causa disso. Porque a gente punha muito lírio, a gente ia pro brejo. Atolava, às vezes até na cintura, mas pegava a flor de lírio e colocava tudo em volta assim, e a casa ficava cheirando lírio. Mas foi inspirado desses presépios de antigamente que a gente fez isso agora. Eu acho que todo mundo teria que fazer isso em casa, por mais simples que fosse, sabe? Não precisa ser luxuoso, mas que a família ali se reunisse e falasse, olha, hoje nós vamos começar o presépio, no dia 25 tem que ficar pronto para a espera do menino Jesus. Eu acho que é a união da família. Eu acho que a família tem que ser a base de tudo nessa vida. Famílias imperfeitas existem em qualquer lugar. A minha não é. Eu aprendi com minha mãe que família é tudo na vida. E acontece o que acontecer, você tem que ficar unido. De início foi uma conversa
conversa mesmo. O que você tem de experiência com o Natal, né? O que você sabe da história do nascimento de Jesus, de Maria, dos outros personagens. As crianças também têm um conceito em cima disso, né? Tem uma imaginação. A gente foi agregando e à medida que foi passando as aulas, as pessoas foram chegando, não vieram todas no primeiro dia. E até hoje está chegando gente, a gente vai agregando o trabalho, o potencial de cada um. E foi emocionante, porque cada um que esteve aqui contou um pouquinho dessa história de quem é esse Cristo. Não na história, mas na família. Isso que eu achei interessante, né? Não é o presépio da história, é o presépio da minha família. Minha família fazia assim, lá na Serra do Cipó eu fazia com folha de bananeira, fazia com flores. Ah, não, o meu eu fazia de isopor, assim assado. E aqui eu não venho como uma professora, eu venho como uma facilitadora. Né? Então, para organizar o espaço, para poder estimular o aluno a criar com o material que ele traz, com a criatividade que ele tem, né? E que ele possa interagir com os outros participantes da comunidade, para que eles criem, através dessa identidade que, né, a comunidade tem, o seu presépio. Então é muito interessante. Fiquei muito estimulada e vou fazer meu próprio presépio também, pela primeira vez. Do Natal, as pessoas já tinham os vizinhos que cada um ia na casa deles rezar. A gente não fazia novena, não. No 24 para 25, que a gente ficava a noite toda, só ia acabar de manhã. Antes da meia-noite, a gente não colocava o menino Jesus. Então a gente rezava, cantava, mas não cantava aqueles cânticos que anunciando o nascimento. Agora começava a maior festa, era depois que ele nascia, depois de meia-noite. Dali a gente saía, ia para outra casa, rezar na outra casa. E assim sucessivamente. Por isso que tem que ter o galo que anunciou Jesus. E neste momento, o galo cantou, o boi berrou, os bichos anunciaram, sem combinar nada, os bichos se movimentaram naquilo que estava acontecendo. Importante seria para as famílias que são religiosas ter uma pessoa para divulgar muito todas as pequenas coisas, para eles entenderem o porquê que tem galo, porquê que tem carneiro, porquê que tem pastor, tudo isso. Fazer um apanhado e no presépio divulgar aquilo para eles ficarem sabendo, que eles veem aquele material e também o assunto daquele material, assim que eu acho que eles deviam de gravar. O que eu acho mais bacana nesse projeto é o trabalho coletivo e é a construção da história delas, assim, da memória delas do projeto. Infância, assim, o que elas lembravam do presépio. E algumas falando do interior, ou de, né, assim, cada uma teve uma memória e a gente foi construindo quais seriam os elementos que iam ser usados no presépio. Eu penso que a gente tem que ouvir todas, assim, e cada uma traz um desejo diferente. Uma das características principais dos grupos é que são mulheres que já estão acostumadas a estar aqui dentro do Centro Cultural. E então são mulheres proativas, produtivas e autônomas. E isso foi muito bacana, é muito bom trabalhar com pessoas assim. A gente tinha muita fé, né? Aquela fé que a pessoa deve ter, né, hoje em dia. Ter mais em Deus, ter mais amizade, ter mais união. Hoje ninguém está tendo, né? A meia-noite ali, né, só fala que Jesus nasceu, eu não penso nisso, não. Mas só penso em comer, beber, mais nada. A gente encontra tanto pessoas que sabem, talvez, muito mais do que eu, tanto em relação à tradição, do presépio, à construção, quanto também técnicas, pessoas que têm uma técnica artesanal muito bonita e, né, interessantes. E, ao mesmo tempo, pessoas que
mas eu não sei fazer nada. Então a gente tem que, né, conseguir tanto dosar aquele que sabe muito, que muitas vezes quer ensinar para o outro, dizer como é que a coisa deve ser feita, como que não deve, e também estimular aqueles que não estão produzindo a produzir, a arriscar, a criar também, porque todo mundo é capaz de criar, né? Principalmente porque as pessoas, através do projeto, as pessoas são estimuladas a refletir e mudar um pouco o pensamento que a gente tem hoje de Natal. Da gente estar pensando também união, né? Porque você acaba fazendo um trabalho que é um trabalho de grupo, que existe a colaboração, a cooperação de todos, um com o outro. A gente foi construindo esse conhecimento. Quando na minha infância nós não tava presépio. A minha mãe sempre levava a gente nos presépios, porque tinha folião nessa época. Então, quando era na época do presépio, as folias, e minha mãe gostava muito, porque meu pai era folião. Ele tocava caixa, né? Então, quando era a época da folia, minha mãe sempre estava levando a gente no lugar. Nesses presépios, tem folia lá na casa de fulano, do vizinho, vai chegar a folia lá no presépio fulano. Aí nós íamos. Mas, assim, fazer em casa mesmo, nunca fizemos, não. Mas depois de que eu fiquei adulta, que eu já era... Aí eu já montava na igreja, porque eu era zeladora da igreja, lá em Montes Claros. Era muito bonito, muito bonito. E eu também, depois de grandinha, eu fui pastorinha também. Cantava na época, a gente, 23 para 24, a gente ficava toda escondida, né? Toda arrumadinha, com aqueles pandeiros tudo enfeitadinho. As ficava bem em silêncio para depois, quando dava 24 assim, para 25, no dia 24, a gente saía na rua. Aquilo era uma maravilha, aqueles pandeiros batendo e o povo na frente tocando, né? Pra gente era uma diversão. Nessa época foi muito bom pra mim. Então, pra mim foi um prazer essa menina ter me convidado, porque esse eu já tô fazendo bastante coisa, tô achando muito bom, tô animada. Eu saio do lado da minha casa, eu venho pra cá e já chego bem disposta e ajudo. Gostei muito dela ter me convidado para fazer isso, ajudar nesse presépio. Pra mim, eu tô muito satisfeita de estar fazendo as coisas. A gente era uma família muito carente, então a gente não tinha condições de comprar as coisas. Então a gente improvisava tudo. E os bichinhos do presépio, as vaquinhas, a gente fazia com jiló, com inhame. A gente colocava com palitinhos de fósforo e saíam os bichinhos. A gente conhecia muito bem a história do nascimento de Cristo. É uma história muito importante que carrega milênios a fibra e ainda continua viva a história, né? Porque a gente sempre tem que ter esperança que sempre vai chegar o Salvador para salvar a gente, né? Eu trago a minha filha e a minha sobrinha porque a minha mãe fazia questão que a gente estivesse sempre juntos em tudo quanto é atividade. E principalmente para elas aprenderem o que é o Natal, o que foi Jesus, o que representa a união de todo mundo, que dá para fazer uma coisa bacana para todo mundo ver. Uma tradição, uma memória, que hoje em dia ela ficou mais ligada à sociedade, à maneira, aos bens de consumo, do que a própria representatividade interna. A família, como era que as famílias construíam os personagens. Enquanto elas executavam e manipulavam os objetos e construíam as peças, ela foi trazendo, contando essas histórias para essas crianças, né? Que culminou com o encontro do seu João, Folião. Então, a função do mediador é fazer com que esses elementos se materializem, né? E aqui no nosso grupo, a materialização desses elementos foi pelos materiais que eles trouxeram de casa. Agiram no material, o material foi se transformando, foram refletindo em cima das transformações.
ajudo a minha irmã a fazer o presépio dela, faço casinha. Esse ano eu fiz até uma escadinha, uns molequinhos subindo a escada, fica bonitinho. Mas eu acho interessante, sabe? Eu acho gostoso fazer. Todo ano nós fazemos um presépio, não tão grande igual a mamãe fazia. Eu ajudava minha mãe a montar o presépio, era metade de uma sala. E eu subia, pregava os caixotes, né, para fazer a armação da serra, fazia a serra com anil, cola e pedrinhas brancas, aquelas coisas assim. Colocava flores, vasos de flores, né? E eu lembro dessas coisas boas, assim, do presépio. Jesus, tudo bonitinho, Papai Noel. E a cada ano a gente sente que o nosso objetivo de fazer esse movimento de memórias, de saberes e de fazeres vem acontecendo de forma muito natural. E isso que é importante, porque pra gente o que importa é a história que cada um carrega sobre esse tema da natividade, que é essa relação tão antiga e tão nova do humano com o divino, onde essas coisas se materializam. E que aí no que ela começa a inventar, formar, pintar, desenhar, ela vai redescobrindo uma nova natividade que mora dentro dela e que ela mesma não conhecia. E o bonito é isso, que as pessoas vão utilizando coisas do lugar para contar a história através da matéria. Eles contam a história, a arquitetura do lugar, as dificuldades desse lugar, né? Então tem alguns que são em aglomerados, então eles construíram as casinhas como eles queriam que fosse o aglomerado, todo pintado, todo colorido. Outros eles já colocaram as angústias do lugar, então através dos bordados. Então cada um tem essa identidade forte, porque é feito a partir das histórias de cada um. Não é vamos fazer um presépio para ser o mais bonito, isso não importa. O mais belo é o que cada um carrega.